Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Agora são 21 horas e 30 minutos de sábado, mas bom dia! Nós estamos gravando esse momento aqui para a gente ter com você uma hora especial nesse domingo de manhã, juntos. Embora a gente não possa estar aqui todos nesse ambiente, como todos os domingos a gente é acostumado, mas a gente pode estar, mesmo à distância, juntos aqui no pensamento, no coração, em adoração, em louvor ao nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está aqui com a gente. Nós vamos cantar, nós vamos ter uma palavra aqui com o pastor Rui daqui a pouquinho. Eu quero te convidar para, junto com a gente, nessa hora preciosa aqui, a gente adorar o Senhor Jesus, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Lamentações. É um texto muito conhecido de todos nós, Lamentações capítulo 3. Penso que é uma leitura, inclusive, muito apropriada para nós, né? Geralmente, costuma-se ler muito esse texto aqui aos domingos pela manhã nas igrejas, né? Ou quando a gente acorda. E ele é apropriado não só pelo fato de estarmos unidos aqui nessa manhã de domingo, mas também pelo momento que a gente está passando, né? O texto de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22, diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Repita isso nessa manhã. Bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. O Senhor é bom e nada do que acontece ao nosso redor pode nos provar o contrário. Em nome de Jesus, continue declarando nessa manhã. Eu quero te convidar a orar ao Senhor agora, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom porque os nossos olhos não estão firmados naquilo que a gente vê aqui, né? Os nossos olhos espirituais, na verdade, se firmam naquilo que a gente não consegue ver, mas que a nossa alma o sabe, e o sabe muito bem. Nossa esperança está firmada, não no que a gente vê, mas no que a gente não vê. Nossa alma está firmada nas promessas do Senhor, que hoje talvez nós não podemos contemplar, mas haveremos de contemplar em nome de Jesus. E mesmo com toda essa situação caótica ao nosso redor, mesmo que nesse momento parece haver trevas ao nosso redor, nós confiamos que quando nós acordamos, renovaram sobre nós, sobre cada pessoa, sobre você que me ouve nesse momento, sobre o povo de Deus, renovaram-se as misericórdias do Senhor. Renovou-se sobre nós a fidelidade do nosso Deus, mesmo que nuvens espessas pareçam estar sobre nós. Sabemos que o sol brilha, a brilhante estrela da manhã, ela continua brilhando sobre nós e nós louvamos ao Senhor por isso. Você pode orar? Vamos orar juntos agora, agradecendo ao Senhor pela sua bondade. Pai, nós te damos graça, Senhor Jesus, nós te adoramos, Paizinho, porque o Senhor, ó Deus amado, tem cuidado de cada um de nós. A tua fidelidade é grande, Senhor Jesus. Tua fidelidade, ó Deus amado, é que tem sustentado as nossas vidas. Nós te adoramos aqui, Senhor Jesus, e sabemos, o nosso coração se firma, ó Deus amado, na certeza de que o Senhor está conosco nesse momento, ó Deus amado. Estamos reunidos de forma tecnológica, mas ainda assim o nosso coração está unido, ó Deus amado, em adoração ao Senhor. E cremos nessa presença maravilhosa do Senhor entre nós. Cremos numa maravilhosa presença do Senhor aqui, ó Deus amado, neste lugar. Cremos numa maravilhosa presença do Senhor, ó Deus amado, ali na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Cremos, ó Deus amado, que nesse momento o Senhor nos une. Essa presença gloriosa e santa do Senhor é o que nos une e nós te agradecemos por ela, ó Deus amado. E declaramos como salmista também, ó Deus, a minha porção é o Senhor. E a nossa alma espera no Senhor. O Senhor, ó Deus amado, no Senhor está o descanso na nossa alma. No Senhor está, ó Deus amado, a nossa alegria. E na tua presença nós nos regozijamos aqui. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.
Nós vamos aqui como primeira canção nesse momento, Porque Ele Vive. Uma das canções que nós vimos as pessoas cantando aí, né? Nas janelas. Vamos cantar juntos também agora. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante bem alto aí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E você aí mesmo da sua casa, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele vive para sempre. Nós te agradecemos, Senhor amado, te bendizemos o nome. Sim, ó Deus amado, porque a tua vida nos dá vida nessa hora, Senhor Jesus. Cremos na vida do teu Filho, Senhor Deus. Cremos na vida de Deus em nós, não apenas para a eternidade, Senhor amado, mas aqui, hoje já, porque nada, Deus amado, nenhum susto que essa terra venha nos dar
pode roubar de nós, ó Deus amado, a vida que de Ti nós já recebemos, e nós te agradecemos por isso. Oramos, ó Deus amado, que essa vida do Senhor que está em nós esteja, ó Deus amado, pulsante dentro de cada coração nesse momento, dentro das nossas casas, que essa vida pulse em nós, que pulse, Deus, não o medo, que pulse, ó Deus amado, não a solidão, não a depressão, mas que a Tua vida pulse em cada coração, ó Deus amado. Nesse momento nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que essa vida do Senhor dentro de nós traga-nos, ó Deus amado, ainda mais a noção da Tua presença, a presença do Senhor, ó Deus, que é real, que está dentro da nossa casa, que ninguém, ó Deus, por mais sozinho que esteja, se sinta assim sozinho, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, meu irmão e minha irmã, o Senhor está com você aí, o Senhor está com a sua família aí, alegre-se na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos atrai ainda mais a Tua presença nesses dias, que esses dias, ó Deus, de isolamento, nos leve para a Tua presença, cada dia mais perto do Senhor, ó Deus amado, cada dia mais perto do Senhor, porque o Senhor é a nossa vida não está no trabalho, a nossa vida não está, ó Deus amado, na reunião dos amigos, a nossa vida não está no lazer, a nossa vida é o Senhor, e onde o Senhor estiver, ali haverá vida para nós também. Nós cremos nisso, ó Deus, e te pedimos, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. Aleluia. A Tua presença é o meu maior valor. Aleluia. Atrai o meu coração. Sim, atrai-nos, Deus. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai-nos, Deus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Nós não podemos nos tocar, nós podemos tocar o Senhor. Toque o Senhor nessa hora. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, meu melhor amigo é o Senhor, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Oh,
convido a orar agora. Toque o Senhor com uma oração. Diga para Ele: Senhor, Tu és a minha vida. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Nesses dias em que tudo parece faltar, eu digo: Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tudo és. E eu quero me apresentar e apresentar minha família no Teu altar. Toma-nos, Senhor, permita-nos Te tocar. Queremos Te tocar. Atrai-nos, atrai-nos para Ti. Sim, Senhor, quantos corações angustiados, quantos corações, ó Deus amado, nesse momento aflitos. Ah, Senhor, basta um toque. Basta um toque, ó Deus amado, para que as enfermidades da nossa alma sejam saradas. Quantas pessoas, ó Deus amado, que nesse momento, poucos dias de isolamento, já se sentem, ó Deus, em intensa agonia, uma vontade de sair, de fazer alguma coisa. Quantas pessoas, ó Deus, em tão pouco tempo de isolamento, já começam a enfermar na sua mente, a sua psique, já não consegue suportar. E nós cremos na Tua palavra, Deus amado, e no exemplo daquela mulher que estava enferma, tocou o Senhor e foi curada. Pai, nós oramos nessa hora que o Senhor atrai o nosso coração para junto de Ti. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a desligar o nosso coração, ó Deus, da rotina, da correria. Ajuda-nos a desligar o nosso coração, ó Deus amado, do trabalho, dos afazeres. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a desligar-nos dessas coisas externas e a nos ligarmos em Ti, nos ligarmos ao Senhor, ó Deus. Nós queremos Te tocar, Senhor. Atrai-nos para junto do Senhor. E que cada um de nós, ó Deus amado, tocando o Senhor, sejamos curados dessas agonias. Curados, ó Deus amado, dessas enfermidades da mente que querem nos tomar. Ajuda-nos, Pai, nós queremos tocar o Senhor e sermos curados nessa hora, em nome de Jesus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Diga: eu posso Te tocar, Senhor. Eu posso Te tocar. Aleluia. Você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus, porque o Senhor tem nos sarado, para a glória do Senhor. Nós vamos agora, daqui a pouquinho, na verdade, ouvir uma palavra aqui pelo nosso pastor, o pastor Rui. Mas antes de dar a palavra aqui, de passar a palavra para o pastor, né, ele esteve aqui mais cedo gravando. Nós tivemos o cuidado de não estar no mesmo ambiente que ele, né, resguardando mesmo a pessoa dele. Mas daqui a pouquinho ele vai falar com vocês. Mas antes disso, eu gostaria aqui de falar com você que de repente está com a gente pela primeira vez, né? Nunca esteve conosco, está nos assistindo agora. E nós queremos apresentar Jesus para o seu coração. Desejamos que enquanto você nos ouve aqui, o Senhor Jesus esteja mesmo aí dentro da sua casa, falando com você. Mas nós queremos apresentar para você aqui um plano, o plano de Deus para a sua vida. E para isso nós vamos usar esses símbolos que estão aqui à nossa frente. Queremos apresentar para você o plano de Deus. Para você que de repente nunca ouviu falar, então, preste bastante atenção. Esses símbolos aqui simbolizam o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, tá? Por que o coração? Porque Deus nos ama. Ele sempre nos amou. Desde a eternidade, Ele nos amou. E o amor de Deus era tão grande que Ele criou a humanidade para ter uma família. Mas, embora todo o amor do Senhor por nós estivesse presente ali no paraíso, também
se fez presente o mal naquele momento. E o X aqui representa o pecado, que nos afastou de Deus, nos afastou desse amor do Senhor. Ele que nos criou para estarmos sempre juntos com Ele. Então veio o pecado e nos separou de Deus. Uma separação que seria para sempre, uma separação que seria eterna. O pecado, a função dele é não só nos separar de Deus, mas nos separar de Deus a tal ponto que a gente morra completamente espiritualmente. Então estávamos afastados de Deus, completamente. Mas Deus continuou nos amando muito. E como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo, a cruz simboliza Cristo Jesus, que veio ao mundo para sofrer a nossa morte, a morte que o pecado veio trazer para nós. A condenação do pecado foi totalmente cancelada, porque Jesus pagou essa morte por nós, para nos dar vida e para nos unir novamente em amor ao nosso Deus, num relacionamento de intimidade. Mas e esse ponto de interrogação? É uma pergunta para nós. Que resposta nós vamos dar hoje ao amor do Senhor? Que resposta nós vamos dar ao sacrifício de amor que Deus fez por nós? Eu faço essa pergunta para você, faço essa pergunta para mim, e que a nossa resposta ao Senhor seja sim. Eu quero de novo esse amor, eu quero me reatar de novo ao Senhor num relacionamento. Que seja assim em nome de Jesus, amém? Você vai ficar agora então aí com a palavra do pastor Rui. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, igreja, amados irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui realizando a nossa programação via internet e desejamos que os irmãos aproveitem, apesar de estarmos ausentes fisicamente, mas que esse momento seja um momento muito gostoso de edificação diante da palavra de Deus. Quero convidar você para abrir comigo aí a sua Bíblia, no Salmo de número 46. Abra a sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos mudar um pouco o nosso perfil de estudo bíblico em nossos domingos na parte da manhã, em nossas escolas bíblicas, em função do momento em que nós estamos passando como Brasil e mundo. Então, nós vamos mudar um pouquinho o perfil do nosso estudo de hoje. Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É bem provável que este salmo tenha sido escrito fazendo referência ao período do rei Ezequias, quando, segundo nos relata o livro histórico, do segundo livro dos reis, os capítulos 18 e 19, que falam do tempo em que os assírios, sob a liderança de Senaqueribe, invadiram e sitiaram Jerusalém, e ali havia
uma guerra completamente desleal, e Israel seria completamente destruído pelo exército da Síria. E Ezequias clamou ao Senhor, e Deus trouxe ali um livramento a Ezequias, e todo o exército do rei Senaqueribe foi milagrosamente destruído. É possível, né? A grande maioria dos comentaristas caminham nessa direção. De acordo com Calvino, esse salmo parece mais uma expressão de gratidão e louvor a Deus por um livramento especial do que um pedido de socorro, como nós muitas vezes o lemos nesse sentido, de pedido de socorro. Aqui o que nos parece, eu concordo com Calvino, nos parece que esse salmo é mais uma expressão de louvor, e por aquilo que Deus já fez, o livramento que Deus já fez. E é óbvio que nós cremos nas promessas de Deus. Nós cremos e somos movidos à nossa fé, que produz esperança no nosso coração. E quando algo vem e acontece na nossa vida, nós sabemos, em algum momento, o Espírito Santo nos faz lembrar, em algum momento em que Deus agiu em favor de nós, em nossa caminhada, e aí nós nos fortalecemos, porque nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu penso ser esse o objetivo do Salmo 46, ter sido escrito, e com essa composição, né, que enaltece a mão milagrosa de Deus em favor do povo do Senhor, povo de Israel, sob a liderança do rei Ezequias. Então, outra coisa que é interessante nesse salmo e nessa linha também, né, nós podemos ver que os pronomes e, consequentemente, os verbos, eles são conjugados no plural, né? Então, nós temos nós, nosso. Essa é uma ideia interessante no salmo, porque traz-nos aqui a ideia de um Deus que age poderosamente por intermédio da sua igreja, age poderosamente em favor da sua igreja, age coletivamente, age por meio da comunidade, e, portanto, o poder com que Deus exerce na humanidade, particularmente em Jesus Cristo, como ele diz, como Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, né, o poder com que Deus ressuscitou Jesus Cristo, dando-lhe o poder sobre todo nome que se possa ser citado, todo principado, toda potestade, e esse poder com que Deus ressuscitou Jesus e deu a ele esse poder, ele o deu à igreja, como cabeça da igreja. Então, é maravilhoso nós pensarmos nessa associação que nós temos entre esse Salmo e o Novo Testamento. E, na verdade, nós temos também como destaque aqui a ênfase desse Salmo, que nos mostra claramente a presença de Deus com o seu povo. Isso nos faz lembrar alguns séculos, algum tempo atrás, antes de Ezequias, e outro rei, o rei Davi, como um grande poeta que foi, escreveu o Salmo, entre muitos salmos, o Salmo 23, e no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias nessa situação. Então eu gostaria de pensar com vocês, nesta manhã, alguns aspectos que são destacados, são relevantes desse salmo, e que eu gostaria de utilizar aqui como palavra de Deus ao nosso coração, nesses dias em que nós estamos precisando de que o Espírito Santo nos fortaleça. Nós vamos dividir o Salmo, então, em 3 grupos, bem simples, bem didático, para o nosso entendimento. Os 3 primeiros versículos, irmãos, as expressões que nós encontramos nesses versículos, nos apontam, então, para este Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. E aqui nós precisamos, então, pensar em algo bem comum a todos nós. As tribulações da vida são normais. As aflições da vida são normais. Mas nós sabemos que o poder de Deus, ele é capaz de nos ajudar a vencer a todas elas,
porque maior é o poder de Deus do que as aflições. É a experiência do profeta Eliseu lá em um determinado momento em que ele estava cercado de um exército, e ele disse para o jovem seu auxiliar, maior número é o número dos que estão conosco do que o número dos nossos inimigos. Então o poder de Deus é maior do que as aflições, as tribulações, as aflições da vida. E aqui, no versículo 1, é importante nós pensarmos aqui, recorrendo à língua original, a palavra refúgio aqui do versículo 1, no original, ele quer dizer uma rocha de abrigo. E é interessante quando você pensa em uma rocha de abrigo, nós pensamos em Jesus, a nossa rocha eterna, a quem nós podemos realmente nos abrigar. Já nos versículos 7 e 11, que aparece novamente a palavra já nos traz um sentido de um baluarte, de uma torre alta, de uma fortaleza. Aqui também nos aponta para Jesus, que nos aponta a direção quando estamos em alguma situação de tribulação, que inclusive o sentido de tribulação aqui é exatamente quando nós nos encontramos em alguma situação que nós não encontramos saída. Então esse é o sentido aqui desses 3 primeiros versículos, e que nos aponta exatamente para que nessas situações, ou em todas as situações, que aparentemente não encontramos saída, nós temos em Jesus o nosso socorro. Ele é aquele que está conosco em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer tribulação, Jesus vem em nosso socorro. Nós nos lembramos facilmente, eu sei que os irmãos também, da experiência dos discípulos no barco, navegando, e veio um grande temporal, e eles certamente seriam sucumbidos ali naquele temporal. Mas Jesus veio ao encontro deles e cessou o temporal e veio em socorro dos discípulos. Eu quero, então, nesse primeiro momento aqui, convidar você, nesse estudo, para que nós possamos realmente abrir o nosso coração. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre essa situação que o mundo vive agora. São tribulações, são aflições. As pessoas sem Jesus, pelo mundo afora, realmente estão em pânico. A gente assiste a televisão, toda hora, a todo momento, a gente ouve entrevistas e ouve comentários. Então, de um modo geral, o mundo médico, as autoridades, sabe? Então há um clima, há uma atmosfera de tribulação, de aflição, de pânico. Mas nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos uma palavra como essa do Salmo, que nós não precisamos temer absolutamente nada, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A segunda parte do Salmo é dos versículos 4 a 7, que nós encontramos aqui uma grande verdade, é que Deus, Ele está presente conosco, e Ele não permite, Ele não vai deixar que nós sejamos abalados. Olha que expressão interessante, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então essa é a certeza que nós temos. E daí nós podemos encontrar forças para termos um semblante confiante, um semblante alegre, demonstrarmos serenidade para as pessoas que nos cercam. E termos no nosso coração, então, essa certeza. Voltando então aqui à experiência de Ezequias, e aqui vem então o sentido desta poesia, que muitos abordam esse texto aqui como pensando no Apocalipse, e é verdade mesmo, no sentido pleno e eterno, nós temos a linguagem do Apocalipse. Mas aqui nós temos uma linguagem momentânea mesmo, aqui era uma realidade. O rei Ezequias, ele mandou construir um subterrâneo, um sistema subterrâneo de água para abastecer
a Jerusalém. Não é? Então, esse sistema subterrâneo trazia as águas desde o manancial de Gion, né, no vale de Cedron, até o tanque de Siloé, que encontrava-se em Jerusalém. E aqui, então, é uma tipificação de Jesus como a fonte da vida. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele disse exatamente isso para aquela mulher. Se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você não sentiria mais sede. Né? E aos discípulos, mais adiante, né, no mesmo evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos 37 a 39, nós temos ali Jesus dizendo que aquele que crê nele, Jesus, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então, eu gostaria de convidar você, como membro da igreja, nesse estudo simples aqui de hoje de manhã, eu queria convidar você para que juntos nós possamos abrir o nosso coração para essa verdade. Sabe, no reino do mundo, o povo em geral pode até se abalar, pode até estar vivendo em sequidão, mas o nosso coração é irrigado pela fé, o nosso coração é irrigado pela esperança, o nosso coração é irrigado pela fonte da água viva que é Jesus. Então, nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor, sabe, nós sabemos que eles renovam as suas forças. E aqui, dentro dessa ideia que nós temos aqui no Salmo, nós podemos associar esse Salmo com o que diz o Salmo 125, versículos 1 e 2. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, como os montes estão em redor de Jerusalém, assim está o Senhor em volta daqueles que o temem, daqueles que confiam nele. Então, eu novamente convido você para, como igreja local, como família, nós possamos realmente buscar o trono da glória de Deus, possamos buscar o Senhor em oração, abrir o coração para a sua palavra, estarmos reunidos em família, enclausulados sim, sem liberdade de sair sim, mas é por um instante, né, só por um momento. Nós confiamos no Senhor e nesse sentido então eu queria convidar você para que nós possamos crer nessa verdade, crer nessa realidade, que nós somos um povo que não nos abalamos, porque nós temos o conforto do Espírito Santo. Que nós possamos ser esses alvos desse conforto do Espírito Santo. E como Jesus disse lá em João, no capítulo 7, 37 a 39, nós possamos ser os canais em que esta bênção possa fluir em nossa nação e também no mundo. Em terceiro lugar, a parte final dos Salmos, nós temos aqui agora uma afirmação maravilhosa também. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele mesmo põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos e irmãs, aqui nós temos um imperativo. Aliás, nós temos dois imperativos aqui. O primeiro é contemplar as obras do Senhor. Eu creio que esse é um momento muito propício para nós pararmos um pouco como família e contemplarmos as obras do Senhor. Nesse caso em particular, olha o que o texto poeticamente nos diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações
efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Foi isso exatamente que aconteceu com o exército de Senaqueribe, com os exércitos dos assírios. É exatamente isso que Deus fez. Então aqui, nesse terceiro momento desse salmo, nós precisamos entender que Deus é Deus, que Ele é um Deus glorificado. E aqui nós lembramos de um tempo um pouquinho anterior a esse de Ezequias, quando Deus levantou o profeta Isaías e permitiu que ele tivesse uma visão da glória de Deus. E na visão da glória de Deus, ele viu Deus sentado no alto e sublime trono, cercado de glória e majestade. E os seres celestiais cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, é importante que em qualquer situação, em qualquer desafio, não é, da nossa vida, nós precisamos aprender a parar e contemplar as obras de Deus, a contemplar o Senhor. E aí nós vamos aprender a ter o foco certo. Nós, ao invés de desesperar e de entrar em pânico, como a população em geral, de um modo geral a população faz isso, o povo, a multidão normalmente faz isso. É simples você ver em determinadas situações o corre-corre, as pessoas sendo pisoteadas, em situação de pânico, as pessoas perdem totalmente o controle. Nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. É importante que a gente não perca isso de vista. E aí, quando nós paramos e contemplamos as obras do Senhor, nós vamos ter o foco certo, nós vamos compreender que Ele é Deus, independente de qualquer coisa, Ele é Deus e Ele é glorificado. E aí, nós precisamos também confiar no Senhor e saber que todos os nossos inimigos, eles serão derrotados. E o apóstolo Paulo, antes que a gente pense em alguma luta física, luta no campo material, no campo natural, é importante a gente aplicar o Novo Testamento para interpretar o Antigo. Aqui o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, ele no versículos 10 a 16, ele afirma que nós precisamos usar a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é arma carnal, mas nós precisamos travar uma luta contra principados e potestades. Eu quero convidar você também, então, para nós, nestes dias, pensarmos, então, nesse Deus que põe fim a todas as guerras. Ele quebra o arco, despedaça a lança. E aqui, guerras, como eu disse, acabei de dizer, guerras espirituais. Não é? Momentos difíceis que passamos, Ele vence por nós, porque Ele já venceu todos os nossos inimigos, e Ele põe fim a toda a terra. E o segundo imperativo desse salmo, o primeiro é esse, contemplai, e o segundo imperativo, meus irmãos e irmãs, também tão importante quanto o primeiro, é aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. É o momento de nós nos aquietarmos, temos o nosso momento de solitude, nosso momento a sós com Deus, conversando com Ele, sendo alimentado pelo Espírito, sendo alimentado pela palavra de Deus, ouvindo um cântico, ou cantando ao Senhor, tendo um momento pessoal de culto, tendo um momento familiar de culto. Nestes dias, irmãos e irmãs, que nós não podemos estar presentes aqui, reunidos, é tão maravilhoso, é bom. Eu pessoalmente, já estou com muita saudade de todos vocês, mas nós vamos resistir, nós vamos passar por esse momento, porque nós cremos que o Senhor, Ele é esse Deus que fala ao meu e ao seu coração nesta manhã. Aquietai-vos, ou sossegai, sabe? E aí nós vamos aprender a nos render diante do Senhor e reconhecer a nossa dependência dEle. Há alguns cânticos que se falam sobre isso. Um dos hinos do nosso Cantai Todos os Povos é Mestre, o mar se revolta, e ali no coro diz: sossegai, sossegai. As ondas podem às vezes nos dar pavor, mas as ondas obedecem ao seu mandar, e aí nós podemos sossegar. E aí também, mais uma vez eu digo, contra o coronavírus, nós somos dependentes da graça de Deus.
Somos, sim, dependentes da graça de Deus, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou falamos, né, conforme a palavra de Deus. Eu quero concluir, então, esse estudo, então, ressaltando esses dois imperativos. Vinde, contemplai e aquietai-vos. Irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos, é todo um livro de teologia, a carta aos Romanos. É impressionante, é uma teologia completa da salvação. E no capítulo 8, ele fala dos resultados, das bênçãos de nós sermos adotados como filhos de Deus. Primeiro ele começa dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são do Senhor. Eu tenho certeza que esses momentos que nós estamos passando, difíceis, desagradáveis, eu não gostaria de estar passando, eu gostaria de estar reunido aqui hoje de manhã com vocês que sempre vêm aqui de manhã para nós aprendermos do Senhor. Mas eu sei que essas coisas, no final, vão colaborar, vão cooperar para o nosso bem como igreja. E também eu creio em uma outra coisa. Eu creio que Deus permite essas coisas. Ele não é o autor disso, mas Ele permite que essas coisas aconteçam para nós crescermos na nossa fé. Por isso, as coisas cooperam para o nosso bem, né? E aí, eu queria ler um texto aqui que está lá no texto que eu falei para vocês, lá da história com Ezequias. Eu queria que você anote aí, né, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Há muitas teorias em relação a esse vírus. Hoje, do nada, eu questionei lá em casa, afinal de contas, qual é a origem desse vírus? Eu não sei, eu não entendo isso, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu não preciso saber a origem desse vírus. Eu só sei que ele é um inimigo nosso. Ele é um inimigo. E aqui, não importa a origem dele. O certo é que, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Então, livra-nos, Senhor, das mãos dos inimigos. Seja quem for, de onde estiver vindo a origem desse coronavírus. Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor exaltado. E aqui, como eu disse no começo do nosso estudo, eu creio que esse salmo traz para nós um tema: esperança em meio ao perigo. Que eu e você possamos receber essa palavra do Senhor, um estudo bastante diferente dos outros dias das nossas escolas bíblicas, porque eu não tive a oportunidade de perguntar nada a vocês e nem de ouvir a opinião de vocês. Mas que cada um de vocês estiverem agora, sejam abençoados poderosamente pela graça do Senhor, a presença do Espírito Santo com vocês. E eu quero deixar aqui um convite para vocês. Hoje, nós não teremos aqui o ajuntamento, mas eu quero convidar você para participar hoje à noite, às 19h30. Veja, você não vai precisar gastar o seu tempo de locomoção da sua casa até aqui, mas seja pontual, para não perder nada. Às 19h30, nesse mesmo canal, eu quero convidar você a participar de mais uma celebração sob a liderança da pastora Neila. E eu quero encerrar esse nosso momento aqui orando ao Senhor.
Pai Santo, Deus querido, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos fortalece. Ó Deus, obrigado a Deus porque a Tua palavra é o nosso alimento sólido para o nosso coração, para o nosso espírito. Obrigado a Deus por ter nos alimentado com essa palavra, com essa experiência, Senhor, de Ezequias e o povo de Israel, nesse Salmo 46. Pai, que nós possamos, como povo Teu, como brasileiros, como inseridos nessa sociedade que agora está apavorada, está aflita, que nós possamos, ó Deus, ter na Tua palavra, com a Tua presença, esperança em meio ao perigo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e guarde durante este dia. Esteja conosco, ó Deus, como igreja, mais uma vez, hoje à noite, às 19h30, abençoando, ó Deus, a pastora Neila, sua equipe, que o Senhor possa trazer graça, unção a eles aqui, ó Deus, para que, mais uma vez, a Tua igreja, mesmo à distância, seja edificada para a glória do Senhor. Nós também, ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe as autoridades, o Senhor abençoe, ó Deus, os governos, o Senhor abençoe, ó Deus, os médicos. Pai Santo, Deus querido, cuida e abençoa, protege, Senhor, os médicos, todos os auxiliares, todo o pessoal que trabalha na área de saúde. Ó Deus, o Senhor abençoe, ó Deus, os policiais, todas as pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, de plantão nas ruas. Ó Deus, cuida dos Teus filhos e filhas, Senhor. Abençoe, ó Deus, o nosso povo, abençoe o nosso Brasil, Senhor. Abençoe o mundo. Nós te pedimos, ó Deus, pela Tua infinita graça. Ó Deus, nós te pedimos, porque não temos mérito nenhum, mas te pedimos que a Tua graça seja manifesta em nossas vidas, ó Deus, e encurta, Senhor, por misericórdia, Senhor, encurta esse tempo, Senhor, de aflição que iniciamos a experimentar. Senhor, esteja conosco, nós te louvamos, te rendemos honra, louvor e glória, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.